E estamos de volta com a nossa retrospectiva 2021. O ano foi marcado por fortes mudanças na política. PSDB perde o comando da prefeitura depois de 7 mandatos. Foram quase 3 décadas no poder. E um ano marcado também por tragédia. A morte do ex-prefeito Firmino Filho chocou e deixou o Piauí em luto. Um ano marcante, um ano cheio de movimentação política, administrativa. E o ano começou com a posse do MDBista Dr. Pessoa na Prefeitura de Teresina. Simbolizou o fim de um ciclo que durou mais de 30 anos de domínio do PSDB na política e na administração da capital. Vem um Dr. Pessoa que é uma figura popular, uma pessoa muito ligada ao povo. Enfim, é o início de uma nova era, de uma nova etapa na administração da cidade, por isso merece todo o destaque nessa retrospectiva. O fato que abalou 2021. O ano iniciou no primeiro trimestre, ali no começo de abril, a morte inesperada, em condições assim jamais admitidas pelo senso comum, como aconteceu a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Naquela tarde do dia 6, morria da forma como aconteceu, se jogando do alto de um edifício na Zona Leste de Teresina, um prefeito que comandou a capital em 4 mandatos. Eu, particularmente, quando eu fui informado, já no final da tarde, eu achava que era uma fake news, era uma notícia plantada, aquilo jamais acontecia. Ficha foi cair quando a gente já não tinha mais como negar o fato. E ali nós tivemos aquela missão dura, uma missão assim que nos comoveu bastante, de acompanhar a despedida do prefeito naquela passagem pelas ruas da cidade, uma enorme carreata, as pessoas nas casas chorando, acenando, dando o último adeus, a missa de corpo presente, o velório, a família comovida, a sociedade se solidarizando, as lideranças políticas, enfim, foi um dia assim para a gente não esquecer jamais. Salva de palmas para o Firmino Filho. A oposição bota a caravana na rua. A novidade de 2021 foi a consolidação de uma aliança até suprapartidária, já que o PSDB não tem essa força toda. Mas Silvio Mendes, aproveitando o capital político do PSDB e dele pessoalmente como ex-prefeito de Teresina, se lança pré-candidato ao governo do estado. E numa coalizão com progressistas, com a deputada federal Iracema Portela. E com a liderança de Ciro Nogueira, a caravana também foi completada com o prefeito de Floriano se lançando pré-candidato ao Senado. Essa caravana já está visitando municípios, buscando adesões e hoje é um bloco, eu diria até sólido, para se apresentar como palanque de oposição na sucessão estadual do próximo ano. Nós vamos percorrer todos os 223 municípios, Teresina, até o final de janeiro, se Deus quiser. A surpresa de 2021 foi a ousadia do governo de abrir mão de uma indicação política para disputar o cargo mais importante do estado, a sucessão do atual governador Wellington Dias. Surpresa porque, historicamente, isso nunca foi observado. Geralmente, todos os blocos, seja o governista ou oposicionista, escolhem lideranças políticas já conhecidas, consolidadas. O ano de 2021 do Rafael Fonteles foi um ano de construção, né? Um ano de construção política para ele e construção também administrativa. Ele assumiu aí o controle desse programa de desenvolvimento que é o próprio Piauí, e isso ajudou Rafael a se mostrar como administrador, né? Ele tem aí nas mãos esse programa que tem um volume de recursos muito grande, então ele conseguiu, por meio disso, manter um contato aí político e também administrativo com os 224 municípios do Piauí. 2021 foi o ano em que o PSDB prosseguiu um processo assim de definhamento, de desidratação, de perda de musculatura política. O partido foi mal na eleição do ano anterior e continua mal em 2021. Perdeu vários
integrantes e um destaque é o Washington Bonfim, um tucano que sempre teve a cara do PSDB, muito ligado ao ex-prefeito Firmino Filho, deixa a sigla, ingressa no Cidadania e com um projeto firme de disputar o governo do estado numa chamada terceira via. Não vai ser fácil politicamente viabilizar o projeto. Marcou 2021, principalmente ali no primeiro semestre, início do segundo semestre. Os vereadores da Câmara Municipal fizeram uma radiografia de um setor em crise na capital, o transporte coletivo. Esperavam mais, esperavam que as resoluções fossem adotadas pela Prefeitura de Teresina. Não foram, salvo algumas, como a bilhetagem eletrônica, mas movimentou bastante porque expôs um sistema falido, decadente e que precisou de 2021 ser totalmente revisto. Essa questão do transporte, mesmo a gente saindo daquela fase mais crítica, que foi a paralisação total do sistema, mas a capital ainda sofre com um sistema bem aquém do que a população merece. 2021 também marcou um embate entre aliados. Foi resultado da disputa pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A deputada Flora Isabel migra agora com a eleição de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A eleição da Flora, ela mexeu muito com o cenário político local, porque ela teve consequências diretas na base aliada do governador Wellington Dias. Causou uma crise na base do governador, levou até a rompimentos, como o do deputado Wilson Brandão, e a tendência é que o Wilson Brandão não siga com essa base governista em 2022. 2021 não foi só um ano que antecede a eleição presidencial, foi já um ano de preparação de palanques para o ano seguinte da eleição da presidência da República. E um presidenciável que visitou o Piauí foi o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ex-presidente, liberado aí das pendências judiciais e decidiu fazer uma peregrinação pelo Nordeste. Escolheu o Piauí, que não foi à toa. Lula sempre teve muito prestígio político no estado. Outro presidenciável foi o presidente Jair Bolsonaro, candidato natural à reeleição, já esteve no Piauí em outras oportunidades, em São Raimundo Nonato, em Parnaíba, mas em 2021 ele escolheu o momento de inaugurar a obra. E uma obra muito importante, a ponte sobre o rio Parnaíba, no sul do estado, entre os municípios de Santa Filomena, do lado piauiense, e Alto Parnaíba, no Maranhão. Foi uma inauguração marcante porque ali Bolsonaro já acenava para a filiação partidária numa sigla do Centrão. Vários piauienses já chegaram ao ministério, mas este ano chega ao ministério estratégico do ponto de vista administrativo e político também, mostrando assim um poder de articulação muito forte em Brasília. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional de uma grande sigla, o Progressistas, a base do apoio do governo federal no Congresso Nacional, é nomeado ministro da Casa Civil, com uma missão das mais importantes, de organizar ali a base aliada no Congresso Nacional e tentar dar um rumo no governo. O desafio de Ciro Nogueira agora é preparar essa base para pavimentar o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro. Já no final do ano, o prefeito Zé Filho foi brutalmente assassinado na pequena cidade de Madeira. Um assassinato ligado a questões locais, pessoais, até familiares, mas ganha uma repercussão estadual. Um episódio trágico, covarde e que a Justiça agora tem como obrigação de encerrar o ano já apontando decisões importantes sobre esse caso. O ex-governador Guilherme Melo, também jovem, um homem que estava ainda com uma idade em condições de viver muito tempo, ter uma vida bem mais longa, mas também, surpreendentemente, descobriu um câncer no cérebro, foi levado para São Paulo, tentado um tratamento, mas o tumor estava já num estágio muito avançado e também abalou bastante a política. E 2021 foi marcado por muitas perdas, vítimas não só da Covid-19, mas também tivemos mortes por outras causas.
Assis Brasil morreu aos 92 anos. Ele apresentou dificuldades para respirar. O SAMU foi acionado, mas o ocupante da cadeira 36 da Academia Piauiense de Letras não resistiu. Dias antes, o escritor e romancista sofreu um acidente doméstico que resultou numa fratura do fêmur. Ele foi submetido a uma cirurgia, teve alta do hospital e estava em casa se recuperando do procedimento. Aos 66 anos, Neto Sambaíba foi vítima de um AVC hemorrágico. O poeta e escritor também chegou a ser candidato ao governo do estado em 2014. E outra vítima de um AVC foi o médico e ex-prefeito de Agricolândia, Antônio Barradas, de 64 anos. O médico chegou a passar por um procedimento cirúrgico. Antônio Barradas atuava como clínico geral na unidade de pronto atendimento de Timon e em hospitais de Teresina. O ex-prefeito de José de Freitas e ex-deputado estadual Robert Freitas morreu aos 73 anos por complicações da Covid. Ele foi internado em Teresina, mas acabou sofrendo um infarto. O ex-parlamentar chegou a tomar a primeira dose da vacina. Outra vítima da Covid este ano foi o médico ginecologista e mastologista Benedito Borges, de 72 anos, que também foi diretor do Hospital Getúlio Vargas, diretor da Clínica Ginecológica por vários anos e professor da Universidade Federal do Piauí. Uma doença implacável que levou mais de 7.200 piauienses nesta pandemia. A professora Patrícia Lima, referência no estado como professora de redação, foi também uma das vítimas do coronavírus. Ela tinha 47 anos e passou cerca de um mês internada na tentativa de tratar a doença. Mais uma vítima dessa pandemia foi o cantor Fabrício Asriel, que integrou a banda Mano Crispim. Ele teve 90% dos pulmões comprometidos e morreu aos 42 anos, deixando em luto o cenário pop rock teresinense. O promotor Eliardo Cabral testou positivo para a Covid e estava se tratando em casa. Com a piora do quadro clínico, ele deu entrada na UPA do bairro Satélite, mas a doença se agravou muito rápido e ele faleceu horas depois da internação. O promotor tinha 67 anos e ficou conhecido por atuar no caso da prisão do ex-coronel Correia Lima e da estudante Fernanda Lages. Em dezembro de 2014, ele se aposentou e virou pastor de uma igreja evangélica. E a seguir, o que marcou o mundo do esporte piauiense? Um ano de protagonismo do futebol feminino. O 4 de julho, de uma hora para outra, virou o tio Patinhas do futebol piauiense. Faturou mais de 3,5 milhões de reais em competições. Nas Paralimpíadas de Tóquio, teve piauiense faturando medalha e Sara Menezes assumindo o comando da seleção brasileira de judô. É um minuto só, não sai daí. Porque a retrospectiva 2021 volta já.